Estamos iniciando mais um KKCast, o podcast que fala para vocês as visões, as opiniões e as informações do mercado imobiliário de Natal e do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Cacá Borges, você já me conhece, e hoje nós vamos receber aqui o meu querido amigo, o advogado Dr. Igor Medeiros. Ele que é advogado em várias instâncias, trabalha muito no mercado comercial, para algumas associações comerciais, para grandes empresas aqui de Natal e no mercado imobiliário, uma peça fundamental. Trabalha para incorporadoras e construtoras, já trabalhou e ainda trabalha para muitas delas e é meu advogado também em muitos negócios que a gente fez juntos já. Doutor Igor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cacá. Obrigado pela oportunidade. Vamos trazer essas novidades que estão inquietando os empreendedores brasileiros, os investidores e aqueles que querem se tornar investidores. Qual é o próximo passo? Esse é o grande segredo da informação. Essa é a informação de $1 milhão. Como é que eu vou planejar meus negócios diante do Brasil com uma reforma tributária que está sendo aprovada a toque de caixa pelo Congresso Nacional? Quem é que vai ganhar com essa reforma tributária? Quem é que vai perder com essa reforma tributária? Isso é o que vai determinar quem vai ficar rico e quem vai ficar pobre no Brasil nos próximos 10, 20 anos. É exatamente isso. Vamos no macro. Uma reforma que está em cima da mesa, o que é que ela vai trazer de diferente para nós que estamos aqui no mercado, estamos trabalhando no mercado, para as indústrias, para o comércio, o que é que, no geral, o que é que ela vai trazer para a gente de mudança, Igor? Cacá, a reforma tributária trabalha em cima de 2 pilares principais. O primeiro pilar é a simplificação. É para que as obrigações acessórias elas sejam simplificadas e aquele mundaréu de gente que você precisa ter dentro de uma empresa para poder cumprir as obrigações acessórias e saber quanto é que você vai pagar de tributo e como vai pagar para não ter problema, você vai diminuir. Uma empresa que tem 100 empregados no administrativo para poder tributar, para poder lançar os tributos, fazer aquela recepção das notas, a saída das notas. Só para dar conta do Só para dar conta de saber precisa. Quanto é que eu vou pagar de tributo no final do mês. Essa empresa espera que ela tenha uma redução de pelo menos 50% dessas pessoas. Entendi. Então ela vai ganhar eficiência demitindo gente e diminuindo a obrigação dela. Ela vai diminuir custo operacional. Igor, isso é bom. Isso pode ser ótimo na visão daquele industrial, daquela empresa do comércio ou daquela empresa de serviço, porque vai diminuir custo operacional. Mas isso na visão do trabalhador, ele vai ter uma grande incerteza. Se vai diminuir custo, permitindo à empresa aumentar os investimentos em mais produção, será que o chão da fábrica vai poder empregar todas essas pessoas? Entendi. Hoje o empreendedor brasileiro diz, eu não invisto porque é difícil. E se eu não invisto e não empreendo, eu não emprego. Está se permitindo diminuir a complexidade. Mas será que o empreendedor brasileiro vai tirar o dinheiro do banco e vai empreender? Essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, mas ela precisa ser enfrentada. O Brasil não pode continuar travado como está hoje. O investidor interno ele não acredita na segurança jurídica do Brasil, o investidor externo muito menos. Então a reforma tributária ela vem tentar destravar tudo isso. Eu acredito muito que a simplificação vai ajudar muito os próximos negócios, principalmente porque vai tirar a desculpa do empreendedor de que eu não estou investindo meu dinheiro porque é difícil. Isso vai facilitar muito. Esse é o primeiro pilar, simplificação, segurança jurídica. O segundo pilar é remanejamento de carga tributária. Hoje a carga tributária assumida pela indústria ela está sendo remanejada para o setor de serviços e setor de comércio. Tinha uma parte dela indo para o agro, mas o agro conseguiu uma ótima negociação na Câmara dos Deputados e conseguiu isenção. Então ela não vai assumir. Portanto, a indústria ela vai ter, além da simplificação das obrigações acessórias, ela tem também uma redução de carga tributária sensacional. E o tributo brasileiro vai continuar sendo pago no consumo. Mas eu penso no comércio, no serviço. Mas eu pensava que essa reforma tributária ia passar a cobrar dinheiro de quem tem grandes fortunas.
Não é essa reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional. Ela tem indicativos de que é necessário ser discutido pelo Congresso Nacional, através de aprovação de uma lei complementar, a questão da fixação ou não, da cobrança ou não de IRPJ, de imposto de renda na pessoa física sobre dividendos, para retomar essa cobrança. Ela também aponta que deve ser votada uma lei complementar para se cobrar, para se unificar a cobrança progressiva sobre o imposto causa-mortes, que é o ITCMD, cobrado em vários estados. Hoje tem estado que cobra apenas 3%, Cacá. E tem estados que já é progressivo, como o caso do Rio Grande do Norte. Hoje, o Rio Grande do Norte, dependendo do valor deixado pelo Decujus, essa alíquota pode ir até 8%. Tem estado que continua cobrando apenas 3%. Então, a reforma tributária está apontando e fazendo com que todos os estados, após a aprovação da lei complementar, a nível brasileiro, que todos os estados ela passa a ter uma alíquota progressiva. O que vai unificar, vai aumentar a arrecadação dos estados com relação à transmissão causa-mortes. Uma família, muitas vezes, recebe um patrimônio imobiliário. Nessa transferência vai ter esse pagamento. Nos Estados Unidos, isso já é muito bem resolvido. Se você para conversar com um contador, um advogado americano, ele diz lá não existe mais inventário. A gente já resolveu tudo isso. Resolveu como? Porque lá se criam empresas patrimoniais, familiares, e dentre essas empresas se tem o remanejamento de cotas para que os herdeiros assumam esse patrimônio. Os herdeiros são sócios, não é isso? Os herdeiros viram sócios. Isso é numa realidade americana, que é uma prática comum lá. Que isso não acontece aqui. Por quê? Porque lá o tributo causa-mortes é muito alto. Então eles já usam desse expediente. Mas, Igor, é só criar uma empresa? Não. O cálculo de saber se vai valer a pena criar essa empresa ou não depende. Depende que planejamento tributário não existe uma verdade, para mim é a realidade, que se encaixe perfeitamente na sua. Como assim? Eu preciso, quando eu vou saber se vai valer mais a pena eu criar uma empresa para evitar pagar tributo daqui a 10, 15, 20 anos, eu preciso saber quais são os custos que eu vou ter até lá. Quanto é que eu vou ter que pagar de advogado? Quanto é que eu vou ter que pagar de contador? Quanto é que eu vou ter que pagar de administrador? Quanto é que eu vou ter que pagar de tributos? E os outros custos agregados. Eu boto isso no papel e vejo se vai valer a pena, o que eu vou economizar do outro lado. Se não valer a pena, eu continuo do jeito que está, porque eu não preciso mexer com tanta coisa. E talvez lá, Igor, veja bem, não sei se é o caso, porque também não estudei esse mercado lá fora, mas talvez lá. Aqui você deve pegar algumas empresas que já estão andando. Eu tenho clientes que iniciaram seu planejamento financeiro imobiliário há muito tempo e foram comprando e jogando em pessoa física e chega uma hora que alguém diz, não, vale a pena, vamos trabalhar agora uma empresa, uma patrimonial para que você jogue tudo para dentro. Só que nessa transmissão, a gente tem a transmissão do imposto, do ITIV, né? Do imposto que hoje, talvez lá nos Estados Unidos, esse seja uma boa coisa, porque esse ITIV é bem menor, como você está dizendo, do que o causa-mortes, né? Que é o outro imposto lá do final que ele vai pagar. Mas aqui eu não sei se isso é uma realidade. Eu acho que cada caso é um caso. Você tem feito muito isso, Igor? No Brasil, quando você vai fazer a incorporação do patrimônio numa pessoa jurídica que tenha como característica compra e venda de imóveis, locação, gestão de patrimônio, sim, é devido o ITIV. Isso é um tributo que você precisa levantar e é imediato. Na hora que você incorporou na pessoa jurídica, você já tem a obrigação de pagar. Não só tem isso, Cacá. Na pessoa jurídica, eu tenho uma tributação dependendo de como ele esteja alocado no meu patrimônio. Se ele esteja no meu ativo circulante ou no meu ativo imobilizado, a tributação ela vai ser diferente. Se ela for uma empresa de compra e venda de imóveis e o imóvel estiver alocado no meu estoque, no meu ativo circulante, eu vou pagar como um faturamento, como se eu estivesse vendendo uma caixa de sabão Omo. Entendi. Se ela estiver no meu imobilizado, não, eu vou pagar sobre o ganho de capital igual uma pessoa física. Mas tem um detalhe, na pessoa jurídica o ganho de capital é maior. Chega até 34%. É bem alto, você concorda? Nossa Senhora. Então, muitas vezes, as pessoas elas não fazem esses cálculos, elas vão naquela verdade de que eu vou abrir uma pessoa jurídica e vou colocar tudo lá dentro, ela não observa, ela não participa da gestão, da administração, da contabilidade, delega tudo isso para um terceiro, acredita que está sendo feito da melhor forma possível, mas quando é emitido o boleto no final das contas, ele tem que pagar um valor bem alto.
Então, muitas e muitas vezes, você compra um ativo, você já adquiriu um terreno. Ah, Igor, eu comprei um terreno em 95. Eu quero vender hoje. O que é que eu faço? Eu boto ele para dentro de uma pessoa jurídica, porque eu vou pagar menos, ou eu vendo ele na pessoa física mesmo? A primeira pergunta que eu faço, Cacá, você está querendo vender ele por quanto? Igor, eu estou querendo vender ele por 5 vezes o valor que eu comprei. O regulamento de imposto de renda pessoa física, ele já prevê redutores ao longo do tempo. E muitas vezes, aquela alíquota de 15% sobre o ganho de capital, ela não vai ser aplicada na ponta. Às vezes essa alíquota ela é bem menor, porque são aplicados redutores que no período. Então, quando você para observar, você coloca ela para dentro de uma pessoa jurídica, que você vai pagar 3% de ITIV. Você pagar a menor alíquota possível, que varia em torno de 6% sobre o faturamento. Você subiu para quase 9%. O imposto de renda pessoa física, às vezes, ele é mais simplificado do que esses 9%. Às vezes. Então, eu digo que planejamento tributário, ele não pode ser olhado no atacado. É artesanal. Você tem que observar caso a caso, situação a situação. Se você tiver um patrimônio diversificado, você precisa olhar o patrimônio inteiro para ver qual é a opção. E depois que você tiver planilhado tudo, você vai ver qual é a melhor opção. Seja, eu vou tratar numa pessoa jurídica metade do patrimônio e numa pessoa física a outra metade. Isso tudo é possível, desde que você siga o manual. A legislação brasileira é espetacular. Moderna, atualizada, só as pessoas que não cumprem. Nem o poder público cumpre, porque ele presume que as pessoas físicas estão, e as pessoas jurídicas, que o empresário ele está sempre querendo burlar a lei, aí ele acha que pode presumir o pior das pessoas e não cumpre, e não quer cumprir nada, não quer fazer nada. Mas do outro lado, o brasileiro ele também insiste em querer ser mais esperto do que qualquer outra pessoa. Quando é possível, sim, pagar menos tributo, seguindo algumas normas. As injustiças que existem, a gente precisa combatê-las, mas não é por existir injustiças que a gente vai querer fazer pior do que o que muitas vezes algumas autoridades fazem conosco. Então vamos lá. No específico, eu tenho um ouvinte aqui que está iniciando agora a carteira dele do mercado imobiliário, né? Tá iniciando os investimentos do mercado imobiliário. E ele quer saber, Cacá, então, já que você vai falar aí com o doutor Igor, pergunta ele aí. Como eu devo fazer? Eu devo iniciar numa pessoa física, iniciar a pessoa jurídica, já fazer uma blindagem disso, até para meu patrimônio, quando for passar adiante, ele já está dentro dessa pessoa física que tenha toda a minha, dessa patrimonial, que tenha toda a minha família dentro. O que é que você recomenda, doutor? Cacá, hoje, quem está iniciando, ele está sendo abordado primeiramente pelo gerente do banco, oferecendo a ele um fundo imobiliário, dizendo que ele vai ser sócio de um shopping center ou sócio de alguma coisa, dizendo que é o melhor investimento do mundo. Ele precisa lembrar que esse fundo imobiliário, ele pode até ter uma rentabilidade, mas o valor da cota dele pode cair bastante. A insegurança de você estar num fundo imobiliário, ela talvez seja até maior do que você fazer a aquisição do seu próprio patrimônio. Hoje, se você vai fazer a aquisição, você precisa, volto a dizer, você precisa saber o tamanho e qual é o custo que você está disposto a ter para manter aquele patrimônio. Não, eu estou querendo fazer um investimento grande, um investimento diversificado em patrimônio imobiliário e tenho sim interesse em abrir uma empresa patrimonial porque eu vou ter um acervo heterogêneo. Vale a pena você abrir uma pessoa jurídica. Por quê? Porque você vai ter um acervo heterogêneo onde provavelmente você não vai querer comprar apenas para especular. Você vai querer comprar imóveis para você empreender, para você construir, para você locar, para você ter renda, para você ter uma renda variável. Um ganho variado do seu patrimônio. Assim, vale a pena você ter uma pessoa jurídica. Certo. Não, eu estou querendo comprar um imóvel que seja um imóvel importante, porque na hora que ele valorizar, eu vou trocar por outro. Ou eu vou vender esse imóvel. Depende se vai valer a pena você comprar ele na pessoa física ou na pessoa jurídica. Por quê? Porque você vai ter um custo para manter uma empresa por causa de um imóvel. Verdade. Então você vai manter uma pessoa jurídica, que não é barato. Às vezes a gente finge que está pagando para um profissional e o profissional finge que está recebendo. Então, para você ter as melhores pessoas, você não vai fazer um pagamento ínfimo. E
no final das contas, na hora que você vai vender, o que você já gastou até aquele momento não compensa o que você vai economizar de tributo. Então, depende. Cada caso é um caso. Se você está com apetite, eu estou querendo tornar o negócio dinâmico, eu preciso de gente para me ajudar. Conheço um empreendedor aqui em Natal que ele diz que o escritório dele é o celular dele. E ele tem uma sala comercial bacana, com a secretária para cuidar de toda a papelada dele, tem a equipe jurídica, tem a equipe contábil, mas ele está disponível para ir para reunião em qualquer lugar. Ele compra, ele vende, ele aluga, ele participa de sociedade, ele faz todo tipo de negócio. É um empreendedor imobiliário nato. Hoje é a profissão dele. Ele vem de uma outra carreira correlata, mas hoje é a profissão dele. Nesse caso desse empreendedor, ele não ter uma pessoa jurídica, não seria bom. Mas, outro dia, a gente discutindo um planejamento de um negócio dele, ele estava comprando um imóvel. Naquele momento eu perguntei, mas por que você vai fazer essa compra na pessoa jurídica? Ele disse, porque é mais barato. Eu fiz, depende. Qual destino você vai dar a ele, né? Qual é o próximo passo? Era aquisição por permuta. Entendi. Se era uma aquisição por permuta, ele não tem ganho de capital na hora da venda. Entendi. Por que ele colocar na pessoa jurídica? Se ele já ia vender pelo preço que ele estava recebendo na troca. Entendi. Zero ganho de capital. Então era muito mais barato ele estar na pessoa física do que na pessoa jurídica. Eu estou dando um exemplo. Mas esse é um empreendedor que tem um leque muito grande. Então ele precisa olhar o planejamento tributário dele específico para cada negócio que ele está entrando. A assessoria jurídica com qual ele estava ao lado, muito experiente, acatou a nossa sugestão e eles já direcionaram o negócio deles. Já está para frente. Vamos falar aqui para o nosso ouvinte aí, Igor, assim, algumas pessoas hoje, o mercado imobiliário de Natal começa num novo momento, plano diretor novo, lançamentos, e aí na hora de comprar a gente vê os contratos que vão chegando. O que é que a gente, nosso ouvinte aí que está adquirindo um novo imóvel agora, um imóvel na planta, tem que observar em cima desses contratos? O que são as coisas mais importantes para a gente observar disso? Cacá, o mercado de Natal ele teve muito pungente a partir de 2005, onde chegaram incorporações imobiliárias das mais variadas, né? Os players brasileiros vieram para cá, quem já estava aqui no mercado sentiu essa pressão, mas o mercado estava muito aquecido porque tinha muito dinheiro. Naquele momento, o Ministério Público andava fiscalizando essas compras e vendas, pegando panfleto no sinal de trânsito. Me lembro. E aí fiscalizava a propaganda como era. Hoje, a gente vem de um período de recessão grave. Aquelas construtoras que estavam no mercado naquele momento, até 2012, não tem nenhuma hoje no mercado. Alguns. Então, acho que umas duas. Tem umas duas construtoras que vendiam incorporação, que construíam por incorporação, que hoje está se reinventando e continua construindo. Mas o restante não tinha mais ninguém. Então tá todo mundo novo no mercado. Todo mundo novo sem lembrar de como é que funcionava a fiscalização. Então hoje você que está comprando, primeira coisa, se a compra que você está fazendo é por incorporação imobiliária, você precisa saber se aquela incorporação tem um registro de incorporação. Até a publicidade dela tem que constar o número da incorporação. O contrato que você vai assinar precisa constar o número da matrícula e qual é o número da incorporação imobiliária. E qual é a importância dessa incorporação imobiliária? A importância dessa incorporação imobiliária é porque o empreendedor, o incorporador, ele já aprovou os projetos dele, ele já tem alvará de construção, você já vai ter uma certeza do quadro de área, porque muitas vezes vem lá no contrato dizendo é aproximadamente tal tamanho, é aproximadamente o tamanho do terreno. É tudo tão aproximado que no final você compra uma coisa e recebe outra. A incorporação imobiliária ela foi trazida na legislação. Como eu digo, a legislação brasileira é maravilhosa, só não é cumprida. Mas ela foi colocada para dar maior segurança ao consumidor e colocar um manual para que o empreendedor que está chegando no mercado ele possa saber para onde ir. E se ele conseguir cumprir esse manual, aumenta as chances de dar tudo certo no final. Hoje a gente tem uma mudança muito forte e realmente grandes empresas que atuaram lá atrás hoje já não estão atuando da mesma forma, mas ainda temos empresas que estão aí e as novas realmente estão trazendo, até pela a legislação mesmo, esse registro de incorporação é fundamental, né? Porque ali você, no cartório, foi lá e disse tudo isso, mesmo que seja aproximado, mas está tudo dito.
e é muito rigoroso. Eu sei que hoje, para tirar uma BITS, a luta é grande. Se você não cumprir todas as normas que foram pré-estabelecidas, né, dentro de projetos hidráulico, sanitário, arquitetônico, todos os projetos que foram colocados primeiro na CEMOV e depois registrados nesse RI, é bronca pesada. Então, isso hoje se cumpre bem. Eu acho que se cumpre bem, mas são pontos importantes da gente ver. E aí, nessas incorporações também, hoje, sobre patrimônio de afetação, sobre você investir em um papel, né? Porque a incorporação, você e eu, nós investimos em um papel. Ele vai lá, bota um panfleto e hoje é lindo. Realmente você vê as imagens, você diz, caramba, eu estou vendo aqui o prédio pronto, mas não ainda é tudo uma entrega futura. É uma maquete eletrônica, né? E são impressionante como fica igual. Quando termina, você vai olhar e diz, caramba, tá mesmo jeito. Mas vamos lá. Então, quais são as garantias e qual é a fragilidade que pode ter dentro desse processo de incorporação, Igor? Cacá, grandes incorporadoras ganharam o Brasil. Muita gente apostou em incorporações imobiliárias e essas incorporações imobiliárias não deram certo. A gente pode citar a Master, a Inocop, né? Uhum. E muitos prédios começaram e não terminaram no Brasil. Lá atrás, estamos falando de 15 anos. A gente está falando de 20 anos atrás. 20 anos. Chegou na legislação brasileira a necessidade do patrimônio de afetação, que para aquelas grandes empresas realmente é uma necessidade. Por quê? O cara está com 10 obras acontecendo ao mesmo tempo. Se em um patrimônio de afetação, você comprou no primeiro prédio, o dinheiro que você está pagando vem para a conta geral da empresa e ele usa para o cimento do primeiro prédio, ele usa para o projeto de licenciamento do último e esse dinheiro se mistura. Quando esse dinheiro se mistura, qual a segurança de você e o grupo que está comprando esse prédio ter de que a sua obra vai ser concluída com êxito? Porque se esse último prédio aqui, ou o penúltimo prédio, os compradores desistirem do negócio, o seu dinheiro já foi usado lá. E você perde tudo. Então, a necessidade do patrimônio de afetação é a certeza que todo o dinheiro pago por aqueles compradores, ele será utilizado naquela obra e não vai se contaminar com as demais. Então, se tiver êxito numa obra, não importa que a outra dê errado. Porque você tem a segurança jurídica e financeira de que sua obra vai progredir. Isso tem. Hoje, eu não conheço nenhuma das incorporadoras que eu trabalho que não tenha patrimônio de afetação. Todas elas. Isso é uma garantia, uma segurança fundamental para você que está comprando. Outra modalidade que tem muito aqui, Igor, nós em Natal passamos aí esse período agora de 2014, algumas incorporadoras dessa vendendo estoque, e outras que continuaram trabalhando no mercado, trabalhando nesse modelo associativo, né? Que são condomínios fechados, que a gente chama aqui. Então, a construtora não é incorporação, é uma construtora que vai lá, desenvolve um projeto e oferta no mercado a vários clientes do varejo, né? Pessoas físicas, normalmente, cada uma família ali, e eles vão prover o dinheiro para aquela obra e a construtora ela faz a modalidade somente de construir, de trabalhar a parte técnica, estrutural, tudo ali, entregar o que ela prometeu lá no projeto. Esse modelo foi muito usado e ainda continua aqui em Natal, com a segurança que a gente, como consumidor, deve buscar para esse modelo de associativo de condomínio fechado, amigo. Cacá, a construção por administração, utilizando um condomínio de pessoas que vão prover a obra, ele tem uma segurança desde que você confie no grupo ao qual você está entrando. Por quê? Porque, de fato, quem se responsabiliza pela segurança financeira do negócio é o próprio grupo. Então, a construtora ela precisa ser organizada o suficiente para que a vontade do grupo saia do papel, aquele sonho saia do papel. Financeiramente, a diferença de uma construção por administração a condomínio fechado, ela é muito mais barato, porque a velocidade de pagamento de um sonho em condomínio fechado, que é a compra do imóvel, normalmente é um imóvel residencial, ele seja feito durante o curso da obra. Então, você começa e você termina. Na hora que você recebe a chave, você não está devendo mais nada. Porque você foi o responsável por
construir aquelas paredes. A construtora ela reúne aqueles recursos para executar os projetos, para executar aquela obra. Diferente da incorporação imobiliária, que muitas vezes ele lhe entrega, você só pagou cerca de 40% e na chave você ou faz um financiamento, ou ele desconta sua carteira com um fundo, ou você tem que pagar tudo à vista. Então você recebe depois de ter pago 40%, no máximo 50%. E qual é a mágica 35 disso? hoje. 35, 40. 35. E qual é a mágica disso? A mágica disso é um custo financeiro que tem em cima. Então, no condomínio fechado, normalmente é muito mais barato, porque, primeiro, o custo financeiro desse dinheiro para a construção, ele já não existe, porque você vai construir durante a obra. O segundo é o custo tributário disso. Todo o material que está sendo adquirido e a mão de obra que está sendo contratada é em nome do próprio grupo. Vai ser, a legislação ela prevê, nesse caso de condomínio fechado, o grupo formado através da instituição de uma convenção de condomínio, ele constitua uma comissão que vai ter um representante que chamam de síndico, e sim, é um síndico. Ele é quem vai responder assinando, autorizando os pagamentos, ele é quem vai responder, juntamente com essa comissão, da fiscalização do gasto e uso desse dinheiro. Tem uma obrigação da construtora semestralmente apresentar um orçamento financeiro atualizado e apresentar a prestação de contas para o grupo. Aí você diz, Igor, mas o preço do orçamento inicial, que é a minha estimativa, eu acho que eu estou comprando um imóvel por aquele preço, e ele vai ser reajustado pelo INCC. Vai ser o preço final da obra? Não necessariamente. A obra pode, ao final, ser mais barata do que o preço, a estimativa com INCC, ou ela pode ser mais cara. Por quê? Porque o INCC, ele pega o Brasil todo. E mais, ao longo de uma obra que normalmente dura 48 meses, pode ter um pico de preço sobre um determinado item relevante naquele momento que ele estava sendo usado. Se eu estou no começo da obra e tem um aumento grande do preço do ferro, eu estou fazendo a fundação. Então vai subir mais o preço do ferro, que não estava previsto naquele orçamento inicial. Então, como semestralmente tem que ser feita essa atualização de orçamento e essa prestação de contas, você já vai ter uma previsibilidade que a estimativa ela mudou. Quando semestralmente você vai se atualizando. Não é que vai ter insegurança, muito pelo contrário, talvez a segurança seja até maior. Porque na incorporação imobiliária, o que muitas vezes acontece é que acontecem essas variações, a construtora cansa e não termina sua obra. Chega no final do prazo, ela já... O que ela esperava receber não deu para pagar mais a construção e ela fica tentando buscar dinheiro, captar dinheiro de algum lugar, um financiamento, começa a se comprometer muito mais e atrasa a sua construção. Então, essas variações inflacionárias, esses ciclos inflacionários que acontecem sobre os itens utilizados na produção da construção civil, seja para incorporação imobiliária, seja para construção civil, ele afeta a obra diretamente. Se na incorporação imobiliária, você não vê isso, porque ninguém presta conta com você. No condomínio fechado, você está ali perto e você, semestralmente, você consegue acompanhar. Mas, o que a gente tem visto aí, pelo menos nesses últimos anos, construtoras como Construfit, Atlantis, várias construtoras daqui de Natal que trabalham e estão trabalhando nesse modelo associativo, nesse modelo de condomínio fechado, elas entregaram, caramba, fizeram over delivery, inclusive. A gente vai nos prédios e vê como estão fazendo entregas a Macan, como estão fazendo entregas espetaculares. Então, e os clientes, mesmo sabendo que iniciaram a compra de um valor e terminaram em um valor X, com um X a mais, ainda assim é uma vantagem. Ainda assim, todos eles estão felizes e satisfeitos com o retorno daquele bem, do valor que eles estão pagando, né? Então, a gente tem visto muito isso aí. Eu vejo essa experiência mais perto lá na License, Cacá. E a License e essas demais construtoras que você já mencionou, elas têm um trabalho muito específico que as incorporadoras normalmente não conseguem fazer, que é a customização dos apartamentos. Verdade. Então, você está ao longo da construção, você pode apresentar sua planta modificada. Eles modificam a obra e na hora que você recebe, você já tem o seu sonho pronto.
com aquele piso da forma como você realmente queria, com aquelas paredes já modificadas, com seu banheiro pronto, e você já recebe e não vai precisar começar uma outra obra. Essa talvez seja o ganho emocional mais bacana que tem na compra do condomínio fechado. Verdade. Porque você já recebe definitivamente sua obra. Meu amigo, estamos chegando aqui ao nosso final desse podcast. Foi extraordinário essa conversa, muito rica, né? Para a gente que está no mercado, que gosta de falar, de ouvir as informações. Nesse caso aqui, umas informações balizadas de um advogado que traz para a gente aí a luz da advocacia, do direito, das leis, o que é que a gente deve fazer na compra de condomínio, na compra de uma incorporação. O que é que vai acontecer com nós que somos investidores e quem tem patrimônio, o que é que vai acontecer com essa nova reforma fiscal? Falamos aqui com o doutor Igor Medeiros e foi um prazer imenso lhe receber. Suas considerações finais, amigo. Cacá, como o investidor vai se posicionar diante dessa reforma tributária que vai ser agora discutida no Senado Federal, vai tornar ele, daqui a 5, 10 anos, mais bem sucedido ou não. Para quem ele vai prestar serviço, para quem ele vai vender, aonde ele vai empreender, ele precisa se antecipar para os próximos passos. A mudança da reforma tributária é necessária e vai acontecer no ano de 2023. Isso não tenha dúvida. Como isso vai acontecer e como vai impactar na vida do brasileiro, isso sim precisa ser analisado e os empreendedores eles precisarão conhecer muito bem para não dar um passo falso. Porque o que espera é que muita gente empreenda e ganhe mais dinheiro. A gente precisa reindustrializar esse país. Mas vão ter alguns ovos quebrados para fazer esse omelete. Sim. Eu tenho esperança que o resultado seja muito bom. Seja gostoso, um omelete gostoso. Que seja um omelete gostoso. Mas, como nação, a gente sabe que vai precisar encarar esse desafio para tentar retomar o crescimento brasileiro, que hoje está muito fraco, quando compara com outras nações mundiais. Verdade. Principalmente na indústria, né? A gente tem perdido muita parte, o nosso parque industrial, o nosso estado. O Brasil se desindustrializou. É, verdade. Hoje a gente fala demais em comprar e vender, mas a gente precisa produzir riqueza nova. Esse é o ponto. Então, chegamos ao fim de mais um KKCast e a você que nos ouviu aqui, espero que tenha ficado aí uma cimentinha, que tenha pego alguns insights. Você que está querendo fazer aí, trabalhar, iniciar a sua carteira de investimento, tem aí algumas dicas. Primeiro, procure um advogado para lhe dar essa orientação. Eu digo que tem um tripé. Você tem que ter um bom advogado, um bom contador e, claro, principalmente, um bom corretor para lhe orientar nesse mercado. Então, espero que tenha ficado aí boas dicas, insights importantes para você e até o próximo KKCast.